você acha aí, você como um consumidor de podcast? Aliás, isso aqui virou um podcast porque fui obrigado. Só que eu não chamava isso de podcast. Mas um programa, né? Tipo, de entrevista. É, uma entrevista, mas eu falei, mano, tem que chamar podcast isso aqui. E inclusive tá entrando agora no Spotify e tal também. Porque pra mim, a referência mais o Larry King, a Marília Gabriela, né? Foi meio essa referência que eu tive pra fazer isso aqui. Mas eu falei, não, tem que ser um podcast, né? Porque a palavra podcast remete para as pessoas uma entrevista. Hoje em dia, sim, né? Hoje em dia. O que é um problema, porque não é. Porque não é. Não é só, exato, não é só porque é um podcast que é uma entrevista ou um bate-papo, entendeu? Ou é o mesmo formato que o Flow entendeu? Ou que o Podpah. Sem rasgar seda, ou fica à vontade se você também não gostar. Qual que você acha que é a diferença do formato que eu faço, no sentido que ele tem... Ele é editado, né? Você percebe ali que tem, né? Não fica tudo, né? É mais curto, se bem que agora está começando a ficar com uns 40, 50 minutos para os outros. O que você acha de bons, positivos e negativos, vamos supor, em comparação a esses podcasts que chega a ter 2 horas, 3? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, para ser sincero. Tipo, eu pelo menos gosto de consumir os 2 tipos de conteúdo. Um podcast de bate-papo, geralmente vai 2 a 3 horas, entendeu? Porque um bate-papo ele não tem uma pauta, entendeu? E aí vai longe. Mas tem vezes que é muito melhor você ver uma entrevista com o cara, mas também tem um problema. A entrevista não é tão verdadeira, sabe? Não é tão genuína, eu acho. Por exemplo, aqui eu tô gostando, porque a gente tá batendo um papo. Sim. Mas tem muita entrevista que é só... O cara já sabe as perguntas que vai vir antes. Sim. Não tem umas paradas assim? Sim, tem, que o cara avisa o convidado que... Na verdade, eu tenho uma pauta bem curtinha, assim, bem pequenininha. Vou pôr nessa aqui. Bem pequenininha, pra ter um norte aqui. Eu gosto disso. Né, tipo, não são todas as perguntas que eu fiz, né? Tipo, tem um monte que eu não fiz, tipo... mas pra eu ter Eu gosto, né? Eu fui lá no Flow, participei, eu gosto do jeito deles, né? O Igão, eu entrevistei o Igão, foi muito legal, porque eu praticamente não peguei a pauta, né? Porque ele vai trazendo essa parte da conversa. E aqui eu tento misturar as duas coisas. Acho legal. Eu tento ter uma pauta, né? Ter alguns assuntos que eu realmente quero saber, mas também deixo livre pra gente falar. Tipo, você tá falando todo do seu colégio e tal, né? Com o seu pai e tal. Isso não tava aqui na pauta. Tem mais algum canal que hoje está se auto-intitulando como podcast, mas é gravado e editado? Como o meu? Acho que não. O máximo que tem é... Editado, acho que não. Não, né? Mas, por exemplo, o próprio Joe Rogan hoje em dia, ele é gravado, ele não faz mais ao vivo. Os caras fazem o gravado e soltam. Mas editado como o meu não tem, né? Eu acho. O máximo tem não conheço. De câmera, né? Exato. Porque, vamos supor, aqui já deu uma meia hora, a gente vai gravar mais uns 20, 40, mais uma meia hora, e aí o editado vai dar uns 40 minutos, né? Que... o pessoal fala, porra, mas o que você tirou, assim? Eu não descontextualizei nada, eu mais tirei uns respiro, umas barriguinhas ali e tal. E também eu faço uma coisa aqui que eu acho legal. Eu falo, se você quiser falar tudo aqui. No final da gravação, só, pô, Elcio, tira aquele bagulho. Eu falo, beleza, pode tirar. Porque eu quero que o cara se sinta à vontade ao máximo pra falar o que ele quiser. Porque no ao vivo, falou, já foi. Exato. Aqui você fala, pô, Elcio, eu falei aquilo lá. Mas isso é até uma vantagem, eu acho, do programa ser ao vivo. Do porquê que atinge tanta gente ser ao vivo. Porque é uma coisa que pode acontecer, qualquer coisa ali, a qualquer momento. Todo mundo sabe que não tá editado. Sim. Então... Mas ao mesmo tempo, aqui, o cara fala, de repente, uma coisa que ele não falaria no ao vivo. Pode ser, verdade. Entendeu? Já aconteceu aqui, não vou falar quem foi, do cara me falar de uma parada muito pesada, que ele não falaria em lugar nenhum, e eu tirei, ele não pediu pra tirar, eu que tirei porque eu falei, mano, isso vai prejudicar o cara. Mas eu percebi que ele falou porque ele tinha a opção depois de... Caraca. De tirar. Então acaba ficando mais à vontade, né? Eu tenho essa visão, porque eu sou... editor, né? Comecei como editor, mas você também. A parada, acho legal falar do podcast, que tem muita gente que fala, mas isso não é um podcast, tá? Ou isso é um podcast que geralmente não é. Eu gosto da definição que o podcast é tipo qualquer tipo de conteúdo que você pode consumir sem precisar estar vendo. Boa. Então mesmo que aqui, a gente era pra ser um programa, não era pra ser um podcast, é um conteúdo que eu posso botar no fone, sair andando, caminhando, ou trabalhando, ou indo na academia, sei lá,
e eu vou estar consumindo a mesma quantidade de conteúdo que alguém que tá vendo. O Bial, que acabou se transformando em podcast. Vários programas de televisão estão como podcast, né? O Conversa com o Bial. Virou um podcast? Eles têm lá, se você abrir o Spotify, tem lá. Você consegue ouvir como podcast. Eu acho que é uma evolução desse tipo de conteúdo. Eu vejo por esse lado, porque você pode abrir o Spotify e consumir o Pedro Bial, que não vai ser diferente de você ver ele, tá ligado? Pra pensar, né? Boa parte, né? Até o próprio o Jornal Nacional, se você parar pra pensar, né? Você consegue consumir ele só ouvindo, né? Consegue, mas tem imagens, né? Tem muitas imagens. Mas é mais pontual, né? Porque, tipo, a imagem é mais pra... Tipo, o prédio desabou, aí sim. Mas contar uma notícia do Bolsonaro, do não sei quem, é uma notícia, ele falando, ele não sei o quê. Exato. É quase que um programa de rádio, né? Porque o telejornal veio do rádio, né? Até o formatinho da bancadinha é um negócio que vem do rádio.